Salve Maria, dia 11 de dezembro de 2020, da segunda semana do tempo do Advento. O evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 11, nos versículos do 16 ao 19. Do evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João que não come e nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, a perícope apresentada para nós nesta sexta-feira da segunda semana do Advento nos fala justamente em relação ao pecado que vai deformando a realidade, vai impedindo a nossa aproximação para com o Senhor. O pecado vai criando uma separação, um distanciamento do homem para com Deus. Veja que nosso Senhor já veio ao nosso encontro. E agora nós devemos, acima de tudo, ir ao encontro do Senhor. Então, Jesus começa a perícope falando: com que devo comparar esta geração? Claro, Jesus falava da geração dele, mas nós podemos atualizar. E esta geração? Com que podemos, No tempo de Jesus ele disse: são como crianças sentadas na praça que gritam com os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Então, eram condições próprias daquele tempo de Nosso Senhor, onde se tocava a flauta e as pessoas dançavam, viviam uma alegria. Depois, com as lamentações, eles batiam no peito, dizendo: minha culpa, minha tão grande culpa, como nós rezamos assim no ato penitencial, mas uma forma de fazer penitência. Uma geração que não vive mais segundo os preceitos e as leis do Senhor, mas que de um certo modo vai vivendo conforme o seu modo de pensar e como a sociedade vai ditando as normas. Este é o tempo de hoje, Nós percebemos que a lei do Senhor, os mandamentos, e segundo a palavra do Senhor, não surte mais efeito. E é interessante que as pessoas, inclusive, quando mandam uma mensagem, falam tão belo de Deus, mas a gente não entende de que Deus estão falando. Eu creio que não é o Deus de Jesus Cristo. Porque uma pessoa que não vive intimidade com Deus, não lê a palavra, não tem um momento de oração durante o dia, não vive conforme os sacramentos, não busca a confissão, não vai para uma missa, não vive a intimidade com Nosso Senhor, vai falar de qual Deus? Deus da boca para fora? E essa é a realidade. Quantas mensagens no WhatsApp a gente vê, quando se tem uma doença, quando se tem uma preocupação, os grupos fervem, dizendo: Deus está no comando, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, eu creio, eu espero. Crer como? Que história de crer é essa? Crer quer dizer empenho. Quando eu digo que eu creio, é porque eu experimentei. Quer dizer que eu vivi esta experiência com Deus. Vamos adiante. Depois ele nos diz: veio João que não come nem bebe, e dizem que ele está com um demônio. Claro, João vivia no deserto, era um eremita, se vestia de pele de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre, era o seu alimento. Mas acima de tudo, o alimento de João Batista era viver na intimidade com Deus. É isso que a humanidade ainda não entendeu. Nós precisamos de Deus. E quanto mais o homem se esvazia de Deus, mais ele se perde. Se perde. Precisa Deus na vida para não entrar em depressão, para não ter síndrome de pânico, para não ter que estar tomando tantos remédios. Claro, a medicação, o psicólogo, o psiquiatra ajuda para buscar um caminho através da medicação, mas a fé em Deus é o que sustenta. Tem que ter fé.
E aí, né, a Escritura ainda diz, veio o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, que come e bebe. Interessante, né? E chamam Jesus de comilão e de beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores públicos. Claro, Jesus veio para estar com os pecadores, porque aqueles que não são pecadores, ou que se dizem que não têm pecado, veja, os fariseus, os mestres da lei, eles colocavam-se num patamar de que não tinham pecados. Imagine alguém da nossa fé católica dizer, eu não tenho pecado. E por aí afora, quantos dizem? Leigos, leigas, talvez padres religiosos, religiosas, que acham que estão acima de Deus. Só Deus não tem pecado. Só a Virgem foi preservada do pecado. Todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós somos pecadores. E Jesus veio para nós, para nos restituir a graça que havíamos perdido. Mas é necessário permanecer em estado de graça. Veja, em relação ao pecado, todo tipo de pecado, o penitente se aproxima de Jesus através do sacerdote no sacramento da confissão, seja ele qual for o pecado. E qual é a recomendação que Jesus dá? Vá e não peques mais. Todo e qualquer pecado, né? Pecado de adultério, o pecado de ter roubado, matado, né? O pecado da homossexualidade, todos estes, o Senhor sempre nos diz, quando se reza o ato de contrição, é não mais pecar. Nós desejamos e pedimos a Deus a graça para a gente não pecar mais. E então é assim que nosso Senhor nos ensina a acolher a todos, inclusive os cobradores de impostos, que eram mal vistos, e os pecadores públicos do tempo de Jesus. Então, nosso Senhor nos convida a todos à conversão. Este tempo forte do advento nos chama a isso. Precisamos renunciar ao pecado, ao mal, às paixões, a toda desordem do nosso ser e assumir o Cristo na nossa vida, que vai reordenar tudo e dando plenitude. Nosso Senhor, a cada dia, por meio do sacramento da confissão, nos devolve a graça que havíamos perdido, ou seja, Ele vai dar a direção. Então busque a intimidade com Cristo. Se você tem uma inclinação e uma paixão que te leva ao pecado, se arrependa-se. Busque o perdão dos pecados e viva uma vida de castidade. Uma vida no caminho do Senhor, não é? E ele diz ainda, concluindo a perícope de hoje, mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Então, nós conhecemos o Cristo por meio das suas obras, que foram trazidas até nós pelas Escrituras, claro. Né? Os pecadores, os cobradores de impostos, viram o Cristo realizando obras, milagres, prodígios, inclusive ressurreição dos mortos. E então eles se converteram. Resta a nós buscarmos a conversão. Peçamos a Jesus, pelas mãos da Virgem do Advento, que ela nos prepare o nosso coração, prepare a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, para que acolhamos o Cristo, Jesus nosso Senhor. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.